Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante. Como é que o design dos sofás, lá na Bahia, sabe, se conecta com as coisas bem específicas de cada lugar? A gente está com um material aqui, umas observações da Marcela, com exemplos bem práticos de Salvador e Lauro de Freitas. A ideia aqui é entender como o clima, que é bem particular, o espaço que as pessoas têm em casa e até a cultura e a história local acabam guiando as escolhas, né? De material, de cor, de funcionalidade dos móveis por lá. Ok, vamos então explorar como o ambiente molda mesmo o design. Começando por Salvador. A Marcela fala de Estela Maris, que fica ali bem pertinho do mar. Lá o pessoal usa muito tecido técnico, tipo linho com tratamento anti-umidade. A razão parece óbvia, né? Combater o mofo por causa da maresia forte. Mas esses materiais mais tecnológicos, eles não acabam sendo, sei lá, menos confortáveis ao toque? Ou mais caros, talvez? Olha, sempre tem uma troca, né? Esses tecidos podem sim ter um custo um pouco maior no início e, às vezes, a sensação não é a mesma de um algodão, por exemplo, um toque mais natural. Só que em Instalamares, a prioridade total é a durabilidade, a resistência contra essa umidade que é bem agressiva. Então, é uma escolha onde a função de proteger o sofá do clima específico acaba pesando mais que outras coisas. É uma inteligência de design bem focada na realidade dali. Faz todo sentido mesmo. E aí, mudando completamente, mas ainda em Salvador, tem o Pelourinho. Lá, a abordagem, segundo a Marcela, é o que ela chama de design afetivo. Usam cores muito vibrantes, tipo azul cobalto, terracota. Qual a ideia por trás disso, além de ser bonito? Pois é, no Pelourinho, a cor é mais que só estética, sabe? Naqueles casarões históricos, que às vezes não têm janelas tão grandes ou a luz é mais indireta. Essas cores quentes, intensas, elas têm um papel funcional mesmo. Elas ajudam a aquecer o ambiente visualmente, refletem melhor a luz natural que entra, sabe? Criam um clima mais acolhedor e, claro, conversam diretamente com as cores da arquitetura colonial, com a própria vibração cultural do lugar. A cor vira quase um elo com a história e com a sensação do espaço. Nossa, interessante como a cor ganha essa camada extra de função. Legal. Agora, indo para Lauro de Freitas. Lá a gente encontra outros desafios e, claro, outras soluções, né? Em bairros como Itinga, por exemplo, onde os imóveis costumam ser menores, a Marcela aponta a multifuncionalidade. O exemplo clássico que ela dá é o sofá que já vem com um baú embaixo. Ah, sim, o sofá baú. Esse é um exemplo perfeito de design, respondendo a uma necessidade urbana bem clara: otimizar espaço. Em APs ou casas menores, né? Cada cantinho vale ouro. Então, colocar um lugar para guardar coisas no maior móvel da sala é muito prático, muito inteligente. O desafio para o designer, claro, é fazer isso de um jeito que fique bonito, que a função não atrapalhe a estética ou o conforto do sofá em si, com certeza. E essa busca por soluções espertas aparece também de outro jeito, mais ligado à sustentabilidade, né? Especialmente em áreas de chácaras que a Marcela menciona. Ela fala que o pessoal reutiliza estruturas antigas de sofá. O que isso quer dizer na prática? Isso de reutilizar estruturas é muito bacana. Primeiro, vai contra essa ideia de jogar tudo fora, né? Tá super alinhado com a economia circular. Você preserva uma estrutura de madeira que muitas vezes é ótima, super durável, feita em outra época. E segundo, valoriza o trabalho manual. Porque restaurar uma estrutura antiga exige conhecimento de marcenaria, não é só trocar o tecido. É um resgate de técnica e um apreço pela durabilidade, sabe? Algo que parece fazer muito sentido naquela região. Então, olhando para tudo isso que a Marcela trouxe, de Estela Maris ao Pelourinho, de Itinga até as chácaras, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual é o ponto central? Olha, o que fica claro é como o design funciona como uma ferramenta de adaptação mesmo, muito eficaz. Seja para lidar com o clima da costa usando o material certo, com a falta de espaço usando multifuncionalidade, ou com a história local usando as cores certas, ou até com uma pegada mais ecológica, reutilizando coisas. O design sofás na Bahia, por esses exemplos, mostra uma capacidade incrível de ser hiperlocal.
Não é só seguir moda de fora, sabe? É criar solução para problema real e, ao mesmo tempo, celebrar a identidade do lugar. Essa ideia do design hiperlocal é muito forte, e aí isso conecta com a pergunta final que a fonte levanta. E a fabricação sob medida para algo totalmente novo? Como que essa personalização entra nessa história toda? É uma ótima pergunta para a gente pensar um pouco mais, né? Porque se a gente já vê tanta adaptação inteligente ao contexto geral, clima, espaço, cultura, o que acontece quando o design é feito sob medida, pensando não só no lugar, mas nos desejos e necessidades específicas de uma pessoa, de uma família? Fica essa reflexão, né? Até onde essa personalização extrema, fazer um sofá do zero para alguém específico na Bahia, pode ir ainda mais fundo. Talvez seja aí que está a chave para refletir não só o ambiente físico e cultural, mas as histórias de cada um, a identidade pessoal, os sonhos de quem vai viver com aquele imóvel. Como que o sob medida pode ser, talvez, a expressão máxima dessa conexão entre design, lugar e pessoa.